dia a todos, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou residente do segundo ano de Cardiologia Pediátrica, aqui do Hospital da Criança. Vou apresentar o artigo de hoje. Então, o artigo é o efeito do uso intraoperatório de dexametasona nas complicações maiores, mortalidade, entre as crianças submetidas à cirurgia cardíaca. É um ensaio clínico randomizado, né, esse DECISION, sigla dele, foi publicado na JAMA, que é o Journal of American Medical Association. Esse artigo foi aceito em abril deste ano e publicado agora dia 23 de junho. É um artigo em associação com a Rússia, China e Brasil. Bom, introdução. A cirurgia cardíaca, ela, com circulação extracorpórea, né, com a SEC, que a gente chama, normalmente é acompanhada de uma resposta inflamatória sistêmica, né, que é associada com desfechos clínicos adversos, que compromete as funções orgânicas com grande morbidade, né, acarretando, então, hospitalização prolongada, estadia prolongada nas UTIs, grande mortalidade. Então, é sabido que os corticoides, eles essencialmente diminuem essa resposta inflamatória. E, apesar disso, alguns estudos, esses dois aqui, esses são citados, aí o meio de foco aqui, esses dois aqui são citados no artigo, né, esse de Pasquale e colaboradores, por exemplo, ele cita que o corticoide intraoperatório, ele está relacionado a uma maior taxa de infecção e complicações. E existem dois grandes estudos também, clínicos e multicêntricos randomizados, que não demonstraram benefício nos adultos no uso de corticoide e ainda assim demonstraram um aumento no risco de injúria miocárdica. Bom, foi feito, então, no desenho desse estudo, um estudo multicêntrico, esse é um estudo multicêntrico randomizado, duplo cego, e placebo controlado. Foi feito entre os anos de 2015 e 2018, né? 3 anos, 36 meses. E a população do estudo foi composta de crianças de ambos os sexos, feminino e masculino, que tenham pelo menos tinham menos de 12 meses de idade e que seriam submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Tá? O estudo ele foi, então, realizado em 4 centros, sendo 2 na Rússia, 1 na China e 1 no Brasil. E os pacientes seriam submetidos, né, à intervenção, à aplicação de dexametasona, na dose de 1 mg por quilo endovenoso, ou, no caso do grupo placebo, de soro fisiológico, né, de sódio 0,9%, de volume equivalente ao da dexametasona, sem que a equipe de cada centro saiba quem que recebe a dexametasona ou o placebo. Bom, como o desfecho primário, ele foi considerado um composto entre morte, infarto, ECMO, insuficiência renal, entre outras coisas, a gente vai falar mais na frente, e dentro de 30 dias de segmento desses pacientes. E como achados desse artigo, desse estudo, nenhum resultado se mostrou significância estatística, a princípio. Bom, 584 pacientes, né? 584 pacientes foram elegíveis para esse estudo. Desse número, 190 eles foram excluídos aí devido a cirurgia de emergência ou idade gestacional menor que 37 semanas, estão prematuros, uso de inotrópicos ou de ventilação mecânica antes da cirurgia e lesão do sistema nervoso central também é um dos motivos, infecção 30 dias antes da cirurgia ou até mesmo o próprio uso de corticoides previamente. 2 tiveram conflito de interesse, 27 se recusaram a participar e 7 tiveram suas cirurgias canceladas. Então, no final, sobrou esse número de 394 pacientes que foram randomizados. Eles usaram para auxílio esse site, até coloquei aqui no canto, né, que é o sealedenvelope.com, que é um site especializado em realizar esse tipo de procedimento via online.
várias universidades e outros estudos utilizam um site como esse. Restando, então, 194 pacientes no grupo randomizado, no grupo de dexametasona, e 200 no grupo placebo. O código, então, de randomização, nesse caso, ele poderia ser quebrado em caso de reação alérgica ou de aspiração ou edema de via aérea, assim como restrição cardiopulmonar. E aí, nesse caso, sim, poderia ser aberto e realizado o uso de corticoide, se fosse o caso, se fosse uma reação alérgica, etc. Bom, os protocolos anestésicos desse estudo, eles foram similares, né, o artigo de série foram similares, nos centros, usando como base o sevoflurano, passei duas vezes, usando como base o sevoflurano e o fentanil. A monitorização invasiva foi utilizada na artéria radial direita ou na artéria femoral. Foram usados também para monitorização de perfusão cerebral o NIRS, né? O Prime da SEC era composto basicamente de hemácia, plasma, albumina humana 20%, bicarbonato de sódio, manitol e heparina. E a canulação das cirurgias era realizada na ordem ascendente e nas vias cavas superior e inferior. O fluxo da circulação extracorpórea era de 150 ml por quilo e o manejo ácido-base era feito através do pH estático. O alvo também de hematócrito desses pacientes era de 30%. A proteção miocárdica desses pacientes era feita com cardioplegia anterógrada, o custodiol era realizado uma vez, ou então um sangue gelado, resfriado, né, a cada 20 minutos. E teve alguns pacientes que não foi utilizado cardioplegia e campeamento de aorta, eles foram, na verdade, induzidos, tiveram uma fibrilação ventricular induzida para a realização do procedimento. Bom, agora sim, os desfechos. Então, como desfecho primário, eles consideraram morte, infarto não fatal, uso de ECMO, a ressuscitação cardiopulmonar, a injúria renal aguda, através do perrifle, que é adaptado para a pediatria, né? A ventilação mecânica prolongada, no caso maior ou igual a 24 horas, evento neurológico, aí inclui acidente vascular encefálico, convulsões ou coma. E os secundários seriam a duração, de modo geral, da ventilação, o índice vasoinotrópico, né, que é aquele VIS, maior que 10 por 24 horas ou maior que 5 por 48 horas. É o índice que é a somatória das drogas inotrópicas do paciente, né, que é feito. Marca-passo, sangramento, número de transfusões, a duração da internação na UTI, readmissões e a própria quebra do código de randomização também eram tidos como os desfechos secundários. Nos métodos estatísticos, eles realizaram a estimativa do tamanho da amostra. Essa estimativa, então, foi por quê? Eles tinham evidências publicadas já e experiência local, segundo o artigo, em que mostra que o risco absoluto do grupo controle, ou seja, das crianças que não usam a dexametasona, o corticoide, seria de aproximadamente 40% para o desfecho primário. Então, eles tomaram isso como uma base. Para isso, eles definiram que o número ideal de pacientes para eles conseguirem ver a diferença desse risco, né? Para ver se tem uma melhora ou não com o uso da dexametasona, seria de 306 pacientes, né? Aí ele coloca aí para ver a diferença de risco absoluto de 15%, que seria o mínimo para ter um desfecho clínico, né? Uma importância clínica. E também com uma probabilidade de erro do tipo 1 de 5%, né? Que é aquele erro que pode acontecer ao acaso. Além de tornar o poder desse trabalho em torno de 80%, uma evidência mais forte. Isso o Dr. Márcio deve comentar depois sobre a questão do poder do trabalho, do estudo. Só que eles definiram que eles iriam aumentar em 25% essa amostra, isso para compensar os erros de dados, erros de coleta, violação de protocolo, né, que poderia diminuir essa amostra posteriormente. Então, eles aumentaram para 394 pacientes.
Como variáveis categóricas, eles usavam números absolutos e porcentagens, análise univariadas não ajustadas, então, que era usado para comparar os grupos, foram então baseados no teste de Fisher. Modelo de regressão de Cox, então, ele foi usado para derivar os riscos relativos e intervalo de confiança de 95%. As variáveis contínuas eram tidas como média mais ou menos seu desvio padrão, ou então mediana e o intervalo interquartil. E as diferenças entre os grupos analisados foram avaliadas usando o teste T não pareado ou o teste de Wilcoxon Single Rank Test. O tempo de sobrevida foi estimado pelo método de Kaplan-Meier e comparado usando o Log Rank Test. Bom, como resultado, a mediana de idade então, dos pacientes, desses 394 pacientes do estudo, foi de 6 meses, sendo 4,8% menor que 30 dias de vida, e desses todos os pacientes, 10 tiveram uma cirurgia sem SEC. E tiveram, aí o artigo cita que é porque, posteriormente, depois que já tinham sido randomizados e incluídos no estudo, foi definido e foi mudada a estratégia cirúrgica, que acabou sendo feito sem SEC, mas eles deixaram incluído no estudo. E a mediana de tempo da circulação extracorpórea foi de 50 minutos para o grupo de dexametasona e 46 para o grupo placebo. Então, aqui nessa tabela 1, as características bases do estudo desses pacientes. Então, tem a idade, tem sexo, peso. Eu deixei aqui circulado, que me chamou um pouco a atenção, a questão da hipertensão pulmonar, que vocês podem ver que a maioria, mais da metade do grupo, tanto de dexametasona quanto do grupo de placebo, eles tinham. No caso, eles definiram essa hipertensão pulmonar como uma pressão da artéria pulmonar maior ou igual a 25 milímetros de mercúrio. Então, achei um dado interessante. E outra coisa interessante que a gente pode observar é o RAX desses pacientes. Então, assim, o RAX 2 foi o que mais teve, os pacientes que mais tiveram, mas tiveram bastante do grupo do 1 também. Então, o RAX de 1 a 2 foram a maioria do caso desses pacientes, que, sabidamente, a gente já conhece que são RAX de mortalidade mais baixa. E, outra coisa também, dos 4 centros, 2 eram na Rússia, ou seja, metade, e mais de 80% da amostra era da Rússia, na verdade, Poucos que eram do Brasil e da China. Aqui eu coloquei a tabelinha do RAX, RAX 1, RAX 2, só para a gente relembrar. RAX 1 tem persistência de canal maiores de 30 dias, correção de cortação de aorta, por exemplo. Já o RAX 2 já tem operação de CIV, algumas CIA, tem citologia de Fallot, etc. É importante lembrar que o trabalho ele não cita quais as cardiopatias dessas crianças. Ele só cita, igual na tabela, o RAX. Ele não fala de cada um. Bom, a tabela 2 é a análise, então, desse desfecho primário. Então, a gente pode ver já aqui que do grupo de dexametasona, dos 194, 74 pacientes tiveram esse desfecho, algum desses desfechos, Então, eles contabilizaram apenas no indivíduo aquele desfecho que ocorreu primeiro. Então, se teve um indivíduo que teve infarto, que teve ECMO e teve morte, por exemplo, eles contabilizam um infarto primeiro, por exemplo, se foi o primeiro evento. E no grupo placebo foi de 91 pacientes em 200 que tinham no grupo. Aqui. O risco absoluto, ele demonstra nessa tabela, risco absoluto nessa coluninha aqui da esquerda e o risco relativo. Então, a redução do risco absoluto, nesse caso, nesse primeiro exemplo aqui, foi, por exemplo, de 7,4%. Com um intervalo de confiança, entre parênteses, que variou de menos 0,8 até 15,3. Então, a gente pode ver, isso teve uma significância. A gente já vê de cara aqui pelo valor de P que nenhum deles teve, Então, o valor de P considerado é menos que 0,005 e aqui foram todos, esse nesse caso foi 0,2. Então, o risco absoluto aqui, nesse caso, o intervalo de confiança, ele ultrapassa a marca do zero. Então, ele perde a significância. Tem que lembrar a diferença na análise
do intervalo de confiança do risco absoluto para o risco relativo, né? E se você olhar o risco absoluto, é o zero, ele ultrapassa. Já aqui, ó, 0,82% no risco relativo e, entre parênteses, 0,6 do A 1,1 de intervalo de confiança. Então, eu falo, então aqui ele está acima do zero. Então, foi bom para o placebo, por exemplo. Não, porque nesse caso, o risco relativo, a marca é 1. Então, o risco absoluto é o 0 e o risco relativo é o 1, que não pode ultrapassar. Mais para frente tem um slide que tem um gráfico. E morte, aqui ele coloca embaixo, ele descreve, né, os 7 componentes desse desfecho primário, né, e morte, que seria um evento importante, teve poucos, né, teve 2 do grupo de dexametasona e 4 do grupo de placebo. E isso já era esperado porque são hacks menores e realmente deveria ter menos morte mesmo. Bom, outra coisa também que o estudo cita é que a quebra do código de randomização no grupo de dexametasona ocorreu em 30 pacientes, né, 15,4% dos que já usaram a dexametasona, e 44 pacientes do grupo do placebo, que dá 22%. Então, seja por reação alérgica, etc., foi quebrado, então ele não foi mais, tirou a randomização e foi aplicado a dexametasona. Porém, eles foram contabilizados sim no grupo de placebo, no final do trabalho. E outra coisa que eles citam é quanto à glicose sérica, né? Essa glicose sérica com a média de 189 miligramas para o dexametasona e 168 para o placebo. Isso com 1 dia de pós-operatório. Então, uma diferença de 21 miligramas. Nesse caso, ele considerou o significante estatístico, né? Com P menor que 0,001. Então, tem uma significância estatística, mas clinicamente não é significante. Porque, apesar de ter acontecido isso, não teve aumento, por exemplo, de infecção, que é o que a glicose aumentada poderia ajudar a ter, nem outro desfecho. Foi só mesmo um achado. Essa é a figura 2, então. Então, aqui eu circulei já para exemplificar, né, a curva. Aqui ele coloca separadamente por subgrupos. Então, por sexo, idade, se era defeito cianótico ou não, se teve parada circulatória na cirurgia ou não. Então, todos eles tiveram um P maior do que 0,05, são P's altos, então não dá para a gente considerar o valor de P para análise estatística. E aqui a gente consegue ver claramente que todos cruzam o valor de 1. Nesse caso, se tratando do risco relativo, como eu havia dito lá atrás. Então, todos cruzam esse valor. Então, nenhum, não tem como dizer se está a favor ou se do dexametasona ou a favor do placebo. Então, a dexametasona, comparado com o placebo, ela não reduziu significativamente o desfecho das maiores complicações. Esse estudo ele tinha planejado, então, no início, detectar essa diferença de 15% no desfecho entre os grupos, assumindo, então, que o grupo controle teria uma base de 40%, ele diz, de incidência, né, no grupo de controle. E o que foi observado, realmente, o grupo controle teve 45,5%, só que o grupo placebo, o grupo de dexametasona da intervenção não teve essa redução. Então, não teve diferença significante. O estudo também falhou em confirmar que a administração de corticoide era associada a risco mais baixo para injúria renal aguda. Isso que já foi dito nesse outro estudo aqui, né? Então, o estudo falhou. Esse estudo mostrava que esses Krassia e colaboradores mostrava que teria um benefício e esse viu que não tem esse benefício. 2 ensaios clínicos, então, multicêntricos e randomizados, citados no estudo, envolvendo pacientes adultos, eles não demonstraram realmente que teriam desfecho e pode haver injúria miocárdica até em pequenas doses. Então, por conta disso, no caso dos adultos, existem guidelines que não recomendam o uso da dexametasona como profilaxia na cirurgia. E eles sugerem que essas mesmas recomendações deveriam ser aplicadas à população pediátrica, né? Não existe um guideline, no caso da cirurgia pediátrica, com relação a isso, mas eles acham que deveriam haver, pelo resultado desse estudo. E citam também que
eles estão aguardando resultados de um outro grande estudo que está sendo realizado no momento, que é multicêntrico também, que é sobre a administração, no caso agora, de metilprednisolona entre os neonatos submetidos à cirurgia cardíaca, esse estudo STRESS aqui. Então, assim, esses resultados estão sendo aguardados com interesse. E as limitações do estudo, né? Entre elas, o estudo ele pode ter superestimado o efeito do tratamento e ter pouca potência. O cenário multicêntrico também multinacional pode ser uma limitação no caso desse estudo, pois não foi utilizado um protocolo rigoroso no manejo anestésico, segundo o estudo, segundo os autores. E como citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias também não foram medidas, eles dizem que não está claro se a dose de 1 mg por quilo de dexametasona for não capaz de reduzir a reação inflamatória. Apesar de que eles também colocam no texto que é uma dose alta de corticoide, né? Bem mais alta do que o usual, que a gente costuma usar na pediatria, e que teve, sim, uma alteração, por exemplo, da glicose. Então, né, 71 pacientes receberam dexametasona em aberto no pós-operatório, quebra do protocolo, da randomização, e o nível mais alto de glicose no grupo de dexametasona, que foi visto no primeiro dia do pós-operatório, pode ter revelado também a alocação desse paciente, né? Pode ter, como é um estudo duplo cego, nesse caso, acaba que revela quem é o paciente que provavelmente recebeu o corticoide. E conclusão, em crianças menores, então, que 1 ano de idade, que passaram por cirurgia cardíaca com SEC, a administração intraoperatória de dexametasona, comparado com o placebo, não reduziu significativamente as complicações maiores e mortalidade em 30 dias. Bom, classificando, esse é um estudo quantitativo, analítico, né? É um estudo laboratorial experimental, no caso ele é experimental porque ele foi randomizado, né? E é um estudo prospectivo, então partiu da dexametasona, que é a intervenção, para avaliar o desfecho desses pacientes. Aqui é o resuminho, a mesma coisa. E a finalidade? A finalidade seria uma avaliação prognóstica para essa população. É isso, obrigado. Vamos lá. Então, primeiro, parabenizar o Luiz pela apresentação, muito boa, bem clara, transmitiu todas as ideias. Então, um trabalho publicado numa revista muito boa, né, que é o JAMA, de alto impacto, e um trabalho que ensaio clínico randomizado multicêntrico, que é teoricamente o melhor tipo de trabalho que a gente pode ter, né, para tirar evidência, e com os outros adendos, um visual abstract, né, que é o equivalente àquela figura central que a gente já comentou em outros trabalhos. Esse visual abstract é um abstract ilustrado, né, com figurinhas, e fica bem fácil entender o trabalho com ele. Tem bastante informação nos suplementos, que o Luiz foi buscar também. E tem um adendo ainda, um acessório, que é participar de um quiz para quem é afiliado lá da associação deles, lá para você ganhar pontos, né, por aprendizado. Então, um trabalho, teoricamente, com bastante contribuição. Mas ele tem algumas falhas que já foram comentadas, eu vou reforçar aqui um pouquinho. Então, para manter sempre o hábito de saber o que o trabalho está se propondo, lembra do PICO, né? PICO é a pergunta que é feita e a resposta que se quer obter de cada trabalho. P é o paciente. Então, que paciente foi estudado? Então, eram pacientes mais jovens do que 12 meses, submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Que intervenção eles foram submetidos? O uso intraoperatório de dexametasona. Quem foi o C? Quem era o controle? Controle era o mesmo tipo de paciente, né? Menos que 12 meses, com cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, mas que usaram placebo
em lugar da dexametasona. Qual o output? Complicações major e mortalidade. Tá? Então, temos aí o pico, o que o trabalho se propõe. O problema desse trabalho é que ele está estudando evento composto. Evento composto é muito assim, difícil de você analisar, porque ele junta coisas de evento duro com evento soft. Então, veja, ele tinha sete eventos primários, né? Que chama endpoint primário da forma composta. Então, era morte, infarto miocárdico não fatal, necessidade de circulação extracorpórea, de oxigenação extracorpórea, necessidade de ressuscitação cardiopulmonar, e por aí vai. Eram 7 eventos que ele analisou em conjunto. Quer dizer, ele podia ter ou morte, ou infarto, ou precisar de ECMO, ou precisar de ressuscitação. Qualquer um que ocorresse, o que ocorresse primeiro, como ele diz, era considerado que houve um evento primário. E considerou mais 5 eventos secundários, né? O índice inotrópico, o tempo de circulação, tempo de permanência na UTI, duração da hospitalização. Na verdade, ele chama de 17. Eu não encontrei esses 17 no texto inicial, tem só lá no complemento, que ele foi pondo glicemia, pois várias outras variáveis, que no fim você ficou com 17 eventos no total, no secundário, que o secundário incluía o primário de forma isolada, cada um dos eventos de forma isolada, e mais uma série de outros. Então, muito grande quantidade de eventos, isso tem um problema de você ficar fazendo testes para cada variável isoladamente, aumenta muito a probabilidade de ter alguma coisa significante por acaso. Não foi o que aconteceu, mas o risco é muito alto de você ficar pondo muita variável e aparecer alguma que seja significante por acaso. Aliás, teve aquela da glicemia, né? Da glicemia elevada no pós-operatório. Isso é um evento sem muita relevância clínica, né? Que pode ter ocorrido por acaso, já que nenhuma das outras realmente ocorreu. Então, de preferência, é bom usar sempre um evento duro como evento primário, então morte, infarto, AVC, arritmias ventriculares graves, né? Isoladamente. E se for associado, não associar muitas coisas, né? Associar 2, 3, máximo 4 eventos para você ter um dado mais fidedigno, senão o evento mole puxa para a diferença significante e você perde uma análise adequada. Bem, veja, então ali ele usou 7 eventos conjuntos para ser o evento primário, 5 como evento secundário que ele cita no trabalho base, e alguns outros que ele não cita, só no apêndice, que vai totalizar esses 17 eventos secundários. Então, entre eles, ele pôs pacemaker, necessidade de bolsa de transfusão, variação da glicose. Então, são eventos muito fracos, né, para você avaliar prognóstico. Uma coisa importante metodologicamente, a hipótese do estudo. Ele diz que é um estudo iniciado pelo investigador, a gente nunca tinha visto esse termo aqui nas nossas reuniões, então é um estudo iniciado pelo investigador, e ele queria ver se a administração de dexametasona é mais eficaz do que placebo. O que a gente pode comentar aqui? Esse é mais eficaz do que placebo não é uma pergunta, digamos assim, correta na metodologia. A gente nunca dirige se é melhor ou se é pior. Sempre a pergunta é igual ou é diferente?
Isso é relevante porque se você pergunta se é igual ou se é diferente, você vai fazer um teste bicaudal. E se dirige, como ele fez aí, se é mais eficaz do que o placebo, você já está esperando que a resposta vai ser positiva. Então, o teste seria unicaudal. Como norma na medicina, a gente tem que fazer o bicaudal, porque você não pode saber a priori se a coisa vai ser boa ou se pode até prejudicar, pode até aumentar a mortalidade, aumentar a infecção, aumentar o sangramento. Então, você tem que fazer testes bicaudais. Na verdade, ele fez teste bicaudal. Ele fala lá na frente que ele fez teste bicaudal. Mas essa pergunta está errada. Não é se é mais eficaz do que placebo, é se há diferença nos eventos usando ou não usando. Ok? Entenderam? Veja o que ele diz lá no texto, que a significância estatística foi feita two-sided. Two-sided é bicaudal. Então, a pergunta tinha que ser, dexametasona é igual ou é diferente em termos de eventos adversos? Tá? E ele usou o alfa de 0,05. Então, foi bicaudal. E o que é esse estudo iniciado pelo investigador? Porque a maioria dos estudos, assim, ensaios clínicos, multicêntricos, eles são dirigidos ou controlados ou financiados pelas indústrias, né? As grandes indústrias. O estudo iniciado pelo investigador são estudos clínicos iniciados e gerenciados pelos próprios pesquisadores, e não pelas indústrias farmacêuticas. São pesquisadores individuais, instituições, grupos de estudos colaborativos. A indústria dá um apoio, às vezes pode até fornecer um medicamento, dar um apoio logístico, mas não é ela que está financiando o estudo, né? O pesquisador que é responsável por todos os aspectos legais, todos os regulamentos a cargo do patrocinador, fica tudo com o investigador, né? Ele que gerencia o estudo, faz todas esses controles. Não é a indústria que controla. Outro item importante que vale ressaltar que ele não atentou bem para isso. Ele fez um estudo chamado Intention to Treat, ou seja, a partir do momento que randomizou, o paciente ficou naquele grupo, era da dexametasona ou era placebo, né? Só que teve uma quebra, né, da randomização, devido geralmente aos problemas de alergia. 30 pacientes no grupo metazona e 44 no placebo precisaram quebrar a randomização. Isso é ruim, né, porque é um número alto, 22% é bastante coisa. E pode falsear o resultado, porque o placebo, como ele fez Intention to Treat, ele não tirou do grupo placebo a hora que tomou a dexametasona ou outro corticoide, ele continuou lá. Então, dificulta aparecimento de diferença, né? Porque é um placebo que, na verdade, não é, porque ele tomou o remédio, né? Esse P de 0,12 que ele pôs, aí ele está dizendo que não houve diferença no grupo, na quantidade do grupo que quebrou o protocolo na dexametasona e o que quebrou o protocolo no grupo placebo. Mas isso não tem muito valor estatístico, né, prático, porque colocou placebo no grupo, colocou remédio no grupo placebo. Então, pode falsear o resultado por isso. Não foi por isso, que eu vou mostrar depois para vocês, mas poderia ser suficiente para não dar diferença entre os grupos, porque houve uma quantidade maior que 20%, é bastante, de quebra do protocolo. Bom, o ponto bem importante que eu salto nesse trabalho é isso aqui. Na conclusão, ele ressalta lá no fim que pode ter sido underpowered, ou seja, o poder do exame, o poder estatístico, estava baixo, né? E nós vamos ver o que aconteceu realmente com o poder. É bom a gente ter esse conceito que é o poder. Tá?
ressaltar que esse trabalho está registrado no Clinical Trials, isso é uma coisa muito importante. Tem muita revista que não aceita publicação de trabalho que não foi previamente registrado no Clinical Trials. Acontece de ser recusado o trabalho por isso. Então, a norma adequada é quando é ensaio clínico, você procurar esse clinicaltrials.gov. Existem outros, mas esse é o mais conhecido. E você registra o seu trabalho lá antes de começar, né? É como se fosse um comitê de ética, mas bem mais extenso, que tem toda a metodologia, você aceita a inclusão de pacientes que leiam lá o Clinical Trial e queiram ser incluídos, outros serviços. Então, é bem completo, né? Então, aqui é o site do Clinical Trials. Clicando naquele número, esse número aqui, NCT, você cai direto lá no Clinical Trials, realmente confirma, ó, ele está lá dizendo que, aqui, ó, o trabalho está registrado realmente, a intraoperativa dexametasona, já tinha completado o recrutamento, ele entrou a primeira vez em novembro de 2015, então é certinho, finalizou em dezembro de 2018, tem todas as normas lá para baixo, então está perfeito nesse aspecto aí. Bom, ele quis calcular... Moacir, desculpa, Foi, desculpa te atrapalhar. Isso é para qualquer trabalho científico? É sugestivo que a gente quando é ensaio clínico, quando é ensaio clínico, sim. Ah, é? Assim, usar remédios, novas técnicas cirúrgicas, é sempre bom você registrar primeiro lá. Entendi. Okay. Tem vários, tem até no Brasil, mas esse Clinical Trials é o mais conhecido. No Brasil, qual que é? O nome eu não sei exato, mas é equivalente, tipo Clinical Trials. Entendi. O nome oficial dele eu não lembro. Bom, obrigado. Importante aqui, ó. Ele fala que ele estima da literatura, e esse é o certo mesmo, que aconteceriam 40% de complicações no grupo placebo. Parece muito, né? Falar, oxa, 40%. Mas é que ele teve vários eventos. Podia morrer, podia ter infarto, podia ter tempo longo de UTI, podia ter prolongado dessa corpórea. Então, somando um pouquinho de cada lado, pode chegar em 40%, 45% de eventos, como a literatura mostra. Então, ele estimou que o grupo placebo teria 40% de eventos e que ele ia conseguir reduzir 15% isso aí, né? Então, cairia para 25% de eventos. Veja que eu entrei num link de cálculo de tamanho de amostra e veja aqui nessa quadrinho verde. Eu coloquei lá, estimativa de proporção no grupo 1, 40%. Estimativa de proporção no grupo 2, 25%, porque ele queria reduzir, ele achou que ia reduzir 15% com a dexametasona. Que erro alfa que ele quer correr? 5%. Erro alfa é o erro que você aceita correr de dizer que as coisas são diferentes, quando na verdade elas são iguais. Então não pode passar de 5%. Erro beta é o contrário, é o erro que você aceita correr e dizer que as coisas são iguais, quando na verdade elas são diferentes. O erro beta aceito é até 20%. E o que é o tal do poder? Poder é o complemento do erro beta. Se eu tenho um erro beta de 20%, eu tenho um poder de 80%. Esse é o poder bom. Quando você vai fazer um trabalho, tem que ter um poder de pelo menos 80%, daí para mais. O erro beta não pode passar de 20%. Então, ele assumiu um erro alfa de 5, um erro beta de 20, estimou que ia cair 15% em valor absoluto nos eventos. Bom, isso por esse programinha que eu tenho aqui, deu que ele precisaria de 152 pessoas, né? Vejam, em cada grupo, que daria 304. Ele usou 306, então ele está batendo aí. E deu uma sobra de 25% para perder casos, etc. Isso é uma norma boa. Então, vejam, comparando
o que eu fiz aqui no verdinho no programa estatístico com o que ele fala no trabalho. Então, baseado na evidência que está publicado, ele esperava ocorrência de 40% de eventos no grupo controle, então ele calculou que seria 306 pacientes, está certinho. Nossa, aqui deu 304, mais a sobra. Então, ele calculou, achou que ia ter um erro, estimou um erro alfa de 5%, um poder de 80%, está certinho, mais uma sobra de 25%, então, teoricamente, ele precisaria de 384 pacientes, 192 em cada grupo. Então, ele cumpriu essa finalidade e é o que seria esperado mesmo. Só que não foi isso que aconteceu, né? Ele tinha 40% de estimativa no grupo placebo, e realmente foi 45%, né? E só que a proporção no grupo dexametasona foi 32,6%, né? Caiu 7,4% só, e não os 15%. Então, qual é o poder que eu tenho do teste se a diferença foi só de 7,4%? Aquele poder era para estimado que chegasse na diferença de 15%, mas não chegou. Então, veja, para 7,4 de diferença ter 80% de poder, ou seja, erro beta de 20, e manter o erro alfa em 5%, precisa de 661 pessoas, tá? Em cada grupo, e mais os 25% da sobra. Então, veja, como teria que ser corrigido o trabalho dele. Em vez de, aqui onde está 7,4, estava 15. Né? Aqui, indo para 7,4, que foi o real, a diferença, precisaria de 1.322 pacientes, metade em cada grupo, para que tivesse o poder de 80%. E dando esses 25% a mais, olha, vai para 1.764 pacientes. Então, esse estudo, em vez dos 394, teria que ter 882 pacientes em cada grupo para você ter um poder de 80%. Então, seguramente ele não teve 80%. Se ele não teve 80%, toda a conclusão pode ser perdida, porque o fato de não dar diferença pode ser porque não tem diferença ou porque o tamanho da amostra está ruim. Eu acho que foi por isso que não deu. Veja, coloquei no programa nosso Stats Direct para calcular qual foi o poder desse teste aí. Veja, foi 27,9%. O poder dele é 27,9%. Então, não se chega a nenhuma conclusão boa quando o poder é menor que 80%. Né? Então, bateu, o P está certinho igual dele, 0,20, 0,16 está certinho. O risco relativo deu igual, 0,85. Então, está bem checado, o valor é esse mesmo e ele tem um poder só de 28%. Então, a conclusão não é válida. Então, veja, o que é o poder? Quando você analisa um trabalho, a gente corre o risco alfa de 5%. Por que 5%? Porque é o que está bem na extremidade da curva de Gauss, né? É pouco provável que você tenha valores tão baixos assim ou tão altos assim. Por isso que a gente escolhe 5%. E erro alfa. O erro beta é o erro que eu aceito correr de dizer que são iguais, mas na verdade elas são diferentes, né? Então, ele não pode passar de 20%. Tá? E o poder é o que complementa o erro beta. Então, ele deve ser 80% pelo menos. Então, veja, ele, nos eventos, ele teve uma casuística muito baixa de AVC, né? De ressuscitação cardiopulmonar, de morte. Então, com essa quantidade de casos, seguramente não ia conseguir achar uma diferença, 2 contra 1, 0 contra 0. Então, o trabalho está aí. A quantidade de casos não foi suficiente para análise. Então,
claro, por isso que não vai dar diferença em praticamente nada. Então, ele foi torturando aqui na subanálise, né? Se dividindo por sexo daria diferença, por idade, por se tinha defeito cianogênico ou não, se houve parada circulatória. Você vê que, como o Luiz falou, todos cruzam o número 1, né? Porque é risco relativo, hazard rate, todos cruzam o número 1, então não há diferença alguma entre os grupos. E ele usou também uma coisa que a gente tem visto pouco, mas aqui, ó, pessoas dia. Esse 1.332, quer dizer, cada pessoa, uma ficou... É o peso de cada pessoa, né? Uma pessoa, por exemplo, no tempo de internação, uma ficou 15 dias, outra 20, outra 18, outra 4. Então, soma tudo isso é que dá essa soma de pessoas dia. Tinha 47 meninos no grupo de 93, e eles ficaram em segmento 1.332 dias no total, né? Somando a quantidade de cada um. Aqui é o resumo ilustrado, está muito bom. Quem vê esse resumo entende todo o trabalho. Então, veja lá, ó. 74 dos 194, que tinha que ser mais de quase 1.000 aqui, né? 74 do 194 dá 38%. E o grupo placebo deu 40 e pouco. Então, um menos o outro dá 7,4. É redução do risco absoluto. Então, aqui é redução do risco absoluto. Por isso que não pode cruzar o zero. É uma redução. Se der zero, é que não reduziu nada. E quanto mais for a diferença, mais reduziu. Então, é o zero que se usa quando faz diferença de risco absoluto. E é o 1 que se usa quando é risco relativo. Então, deu 0,82 de risco relativo, mais cruza o número 1. Né? E aqui a redução absoluta deu 7,4, mais cruza o zero. Então, reprisando o que eu falei lá, para comparar esses grupos é um Q quadrado. Se 74 tiveram morte, ou evento primário, 120 não tiveram, porque era 194. Se 91 tiveram, 109 não tiveram. Fez o Q quadrado. O Q quadrado deu baixo, né? Veja, sempre que é menor que 3,84, o P é menor que 0,05. Quando ele é maior que 3,84, ele é menor que 0,05. Aqui foi bem menor que 3,84, por isso que deu um P alto, 0,139. Veja, confirma o risco relativo, mas essa amostra tinha que ser bem maior para ser um estudo válido em termos de significância. Então, o que eu concluo? Não dá para dizer se corticoide, com esse trabalho, não é possível determinar se corticoide é útil ou não, porque o tamanho da amostra foi muito abaixo do que devia ser para que esse 7,4 desse diferença. Ok?